Boa noite. O Reino Unido e o mundo está de luto. Morreu esta noite a rainha Elizabeth II. A monarca perdeu a vida no Palácio de Balmoral, na Escócia. O anúncio ocorre após uma nova avaliação feita esta quinta-feira, na qual os médicos diziam que a situação era crítica e recomendavam que se mantivesse sob supervisão médica. Na altura, a recém-impulsada primeira-ministra britânica Liz Truss reagiu ao estado de saúde da rainha, referindo que o país está profundamente preocupado com as notícias do palácio e que seus pensamentos e de todo o Reino Unido estavam com a rainha e com a sua família. A morte de Elizabeth II ocorre um ano após a morte de seu esposo, o príncipe Philip Duque, e pouco depois de ter empossado Liz Truss, a nova primeira-ministra e sucessora de Boris Johnson. Elizabeth II, de 96 anos, foi rainha da Inglaterra desde os 25 anos de idade e a primeira monarca britânica a permanecer por mais tempo no trono. No dia 6 de fevereiro deste ano, Elizabeth II completou 70 anos de reinado e comemorou o jubileu de platina. Analisando o assunto a partir de Maputo, vamos agora a outras notícias. A União Europeia aprovou hoje 15 milhões de euros para apoiar militarmente as forças da SADC que combatem o terrorismo na província de Cabo Delgado. O representante da União Europeia para a Política de Segurança lamenta os recentes ataques em Nampula. Diz também que a Europa tem interesse no gás de Moçambique. São notícias por acompanhar ainda neste jornal. Agora vamos à província de Gaza. O presidente da República fez uma visita a este ponto do país e disse hoje que os grandes projetos devem impactar a vida das comunidades para melhorar o desenvolvimento destes pontos do país. A Filipe Nunes fez estas declarações depois de visitar a Massingir Vallen Farm, uma plantação de luzerna com investimento de 150 milhões de dólares. Os 12.800 hectares representam a área total cedida, mas por agora está-se a produzir em 2.000 hectares, dos quais apenas 350 que têm plantações. Foi implantado há menos de 2 anos e já empregou mais de 500 pessoas entre fixas e sazonais. Fixas são cerca de 200, com a maioria feminina. Por enquanto, o verde que se vislumbra é de lucerna, que serve de alimento para gado bovino. O produto é empacotado neste formato com 750 kg e exportado para a China. Mais para frente, a empresa pretende produzir macadâmia, milho, feijão, manteiga, citrinos e abacate. E é este já considerado mega projeto do setor agrário que o Presidente da República, Filipe Nunes, visitou na manhã desta quinta-feira em Massingir, província de Gaza. 1 hectare vai ter 20 toneladas por ano, nós queremos plantar 1 hectare. Embora tivesse sido explicado detalhadamente o presente e o futuro do projeto, o Presidente ainda quis ver em loco como funciona, por exemplo, o sistema automatizado de irrigação que a empresa tem. E esta é a forma como se tira a lucerna para empacotar e enviar para a China. Sobre isso, o Presidente também quis saber. Mas esse já pode ser consumido? Sim, assim está pronto. Está pronto. Está tirado. Em relação ao que achou do projeto, o Presidente guardou as suas palavras para um momento solene. Massingir Vallen Farm é um exemplo daquilo que nós pretendemos fazer da agricultura comercial. Ou não, este projeto pode incluindo evoluir para resolver muitos problemas que a agricultura resolve, como, por exemplo, mesmo a questão de segurança alimentar. Para o futuro, o Presidente da República entende ser importante o impacto das atividades da empresa nas comunidades vizinhas. Gostaríamos que os nossos parceiros, neste caso da economia, o setor privado, compreendessem que a atividade social ou a função social que vão exercer nesta região é fundamental para a coexistência e a convivência com as comunidades. Às comunidades, Filipe Nunes também deixou uma recomendação. Adverti-os para poderem respeitar o trabalho,
porque é deste trabalho que eles podem viver. São 200, mas 200 mais 4, ou vezes 4, são muitas pessoas que fazem parte dessas famílias que vão ter a capacidade de melhorar a sua vida. E é com a comunidade que a empresa diz querer trabalhar. And we're going to spend a lot of energy on nursing schools and create an opportunity for children of the community to be educated and uplift into the next phase of their lives. And I hope, and that's my dream, that this project will be the vehicle to uplift them. Como antes dissemos, o projeto tem atualmente 350 hectares de área plantada, mas espera até 2023 aumentar para 3.000 hectares de área plantada. A partir daí, anualmente vai aumentar 2.000 hectares de área plantada. O produto será consumido localmente e também será exportado. De Massingir Abdulmanhissa, Afonso Chave, STV. Vamos agora acompanhar a nota de reportagem que dá conta de que a União Europeia aprovou um investimento de 15 milhões de euros para apoiar o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. O anúncio foi feito hoje por Joseph Borrell. Joseph Borrell está de visita de 2 dias a Moçambique e esta quinta-feira foi recebido pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi. Na mesa estiveram vários temas, com destaque para o combate ao terrorismo, sendo que o anúncio de mais um pacote de ajuda foi feito já na conferência de imprensa. Sobre os 15 milhões, é uma ajuda que van a recibir os países que han enviado tropas en el marco de la CENAM, a la espera de que podamos hacer lo mismo con Ruanda. A União Europeia está também a estudar um apoio para as forças ruandesas, que igualmente têm estado a travar a luta contra os terroristas em Moçambique. E lamentou também o fato de o terrorismo ter feito vítimas mortais na província de Nampula. Eu lamento e expreso minha condolência às vítimas do ataque terrorista que tuvo lugar ayer. No quiero creer que haya sido la respuesta a mi viaje, pero en todo caso es una clara señal de que la lucha contra el terrorismo tiene que continuar de forma incansable. Por um lado, a União Europeia tem estado a apoiar, por outro, não esconde o interesse que tem em Moçambique, concretamente no gás, num contexto em que a Europa se debate com a crise energética face à dependência do gás russo. Naturalmente que esperamos que Mozambique se incorpore a los países productores de gas y de hecho saludamos que ya lo está haciendo, porque dentro de pocos días va a salir de Cabo Delgado el primer barco con 175.000 toneladas de gas con dirección a Europa. Mozambique tiene una enorme riqueza con sus yacimientos gasísticos. Ya lo era antes de que el precio del gas subiera, pero ahora mucho más, y por eso esperamos que se puedan conseguir las condiciones de paz y progreso que permitan la explotación de esta riqueza en beneficio de los mozambiqueños, serán los primeros beneficiados. Dos temas debatidos entre as partes, de acordo com a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, o chefe de Estado explicou o sentido da posição de Moçambique face à guerra Rússia-Ucrânia. E a União Europeia disse na ocasião que respeita a neutralidade do país. O presidente da República defende que qualquer empreendimento que for edificado no país deve tomar em conta os efeitos das mudanças climáticas. Filipe Nyusi considera que o descuido desse requisito pode colocar em risco a existência humana. Nos últimos anos, Moçambique tem sido atingido por fenómenos climáticos severos que causam mortes, destruição e prejuízos econômicos. Filipe Nyusi defende que a adaptação é a solução para a sobrevivência humana. As mudanças climáticas já não são um assunto de que se fala sem que se compreenda ou discirna. Elas são uma realidade com que devemos lidar no nosso cotidiano
com muita responsabilidade, porque afetam a vida de todos os que no planeta Terra habitam. Por isso, se quisermos sobreviver e prevalecer como espécie humana, temos de assumir que qualquer iniciativa ou empreendimento econômico e social tenha adaptação às mudanças climáticas como medida intrínseca, sem a qual o nosso desenvolvimento nunca será sustentável. O presidente da República refere que o problema é profundo, que exige ação global. Neste contexto, impõe-se que conjuguemos esforços tendentes à previsão e aplicação de serviços meteorológicos e climáticos conducentes a maior redução e melhor gestão de riscos climáticos e fortalecimento da resiliência climática. Na nossa condição de país, região e mundo propenso a eventos climáticos extremos, não nos resta outra alternativa que não seja enveredar pelas medidas que visam o desenvolvimento sustentável almejado. Por isso, a nova iniciativa do Sistema Integrado de Aviso Prévio para uma ação antecipada é oportuna e merece o nosso apoio e total comprometimento. O presidente da República falava esta quinta-feira em Maputo na reunião dos ministros da SADC, parceiros e intervenientes na gestão de risco de desastres. Os terroristas que atacaram a missão católica de Chipene, na província de Nampula, estavam fortemente armados. A descrição é feita por uma missionária que tinha sido feita refém pelos insurgentes. Pouco tempo passa depois do último ataque terrorista à missão de Chipene, no distrito de Memba, e na memória de quem escapou da violência, há uma imagem difícil de se apagar. Os insurgentes estavam fortemente armados. Muito armados, uniformados e armados. Muito. Hasta aquela fila que ponen aqui mais, para quando acaba aumentar assim. Mas pronto. Quando me deixaram livre, deixei a minha irmã aí morta no chão e me fui no mato. E ouviu dos próprios terroristas uma palavra de ordem, que todos devem seguir a religião islâmica. E o que me disseram é que eles querem que nós vayamos embora, que não querem esta religião, que querem que todo mundo seja fundamentalista. Portanto, Márcia, não quer passar pior, amanhã cedo tem que sair. Tá bom, vou sair amanhã cedo. E agradeci que me deixaram convite. E o corpo da missionária italiana Maria de Kopp, que foi assassinada pelos terroristas, será enterrado aqui na província de Nampula. Enquanto isso, na vila-sede do distrito de Memba, localizado a cerca de 80 quilômetros do local do último ataque da terça-feira, muitas instituições do Estado não estão a funcionar e a população está a fugir para as cidades de Nacala Velha e Nacala Porto. O secretário de Estado, Met Gondola, esteve na vila de Memba na manhã desta quinta-feira e solidarizou-se com a comunidade católica. Mais de 4.000 pessoas deram entrada aos serviços de saúde no primeiro semestre deste ano devido a problemas mentais causados pelo consumo de drogas. No mesmo período, a polícia apreendeu quantidades de droga equivalentes a 50 milhões de meticais. Aumenta o número de pessoas que consomem drogas e as suas consequências também. Que apresentaram perturbações mentais e de comportamento. Portanto, nós neste semestre tivemos cerca de 4.189 pacientes contra 4.132, portanto, o que corresponde a 1,3%. Manica e Sofala, com perto de 1.000 casos por província, e cidade de Maputo, com quase 800 casos, são as províncias com mais ocorrências. As autoridades dizem que a quantidade de droga apreendida no primeiro semestre deste ano ronda os 50 milhões de meticais. Foi apreendida a cannabis sativa. 3.384 quilos.
No que diz respeito à cocaína, houve apreensão, tanto no ano 2022, 42 quilos de cocaína, a heroína 2022, 759 quilos. De acordo com o Cernic, durante o período em análise foram registrados perto de 400 processos crime por tráfico e consumo contra os mais de 300 do igual período do ano passado. O aeroporto internacional de Maputo continua a ser a principal porta de entrada de estupefacientes e o Brasil é o principal país de origem. Continuamos com a formação dos funcionários que estão colocados nos postos de entrada e saída de bens e mercadorias, sobretudo com meios como, por exemplo, os testes rápidos para testagem rápida quando suspeita que uma determinada mercadoria, um determinado bem possa ter características de risco. Jovens dos 15 aos 35 anos de idade são os que mais consomem estupefacientes e os mais procurados são o álcool, a cannabis sativa vulgo suruma e a cocaína. 3 indivíduos foram condenados a 8 e 10 anos de prisão por tentativa de rapto na cidade da Beira. Os 3 arguidos já tinham passagem pela polícia. Depois de 3 sessões de julgamento do caso de tentativa de rapto em finais do ano passado na cidade da Beira, foi conhecida esta quinta-feira a sentença. Os arguidos Alberto Tiani e Manuel Chico foram condenados a 8 anos de prisão e 10 para Mohamed Ayob por se comprovar que era o cabecilha do grupo. Tendo o grupo se reunido várias vezes para a planificação deste crime, e foi por essa razão que foram emitidos mandados de captura contra os coarguidos. Os valores para pagamento de renda, como acima foi dito, foram desembolsados pelo arguido Mohamed Samir Ayob, cerca de 10 mil meticais, ao coarguido Manuel dos Santos, na residência deste, cita na zona da Munhava, Azemo, para onde se deslocou fazendo-se transportar de uma chopela de cor verde, não devidamente identificada nos autos. O juiz do caso disse que ficou comprovado que os correios foram cúmplices no crime. Os 3 conheceram-se em reclusão na penitenciária provincial de Sofala. Uma sentença contestada por um dos réus, que, aliás, continua a acusar o Cernic de tortura e maus tratos e teme pela sua vida. Todos nós fomos metidos em mandatos. Estamos na lista de morte. Agradeço ao juiz por ter me condenado, porque salvou a minha vida. O que está lá fora não é Cernic, não. É uma rede criminosa. Aquele senhor veio testemunhar que eu fui à casa dele. Por que não encontraram contato meu no telefone dele? Ou no meu telefone encontraram contato dele? Só sinto muito de pensar. Gostaria que o juiz desse uma pena forte para eu ficar muito tempo na cadeia do que ir morrer lá fora. Refira-se que a ação só não se concretizou devido à intervenção da polícia na cidade da Beira, em Sofala, em dezembro de 2021. Recuperamos agora a nota de abertura deste jornal, que dá conta de que morreu esta noite, vítima de doença, a Rainha Isabel II. O Reino Unido e o mundo estão de luto. Elizabeth II perdeu a vida aos 96 anos de vida no Palácio de Balmoral, na Escócia, onde estava em observação médica. Estamos em estúdios com o analista Alberto Ferreira para juntos olharmos para esta perda, não só para o Reino Unido, assim como para o mundo de forma global. Alberto Ferreira, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Muito boa noite, obrigado pelo convite e poder. Comecemos pelo impacto para o Reino Unido particularmente e depois para o mundo de forma global desta morte. São 96 anos, dos quais 70 no Reino Unido. O impacto é naturalmente uma perda. A perda humana deixa sempre um vazio daquilo que é a tradição, cultura, portanto, da monarquia inglesa, enquanto o Reino Unido reúne também, enquanto chefe do Estado, são quase 15 nações onde ela representa como chefe do Estado, e a sua perda naturalmente deixa um vazio bastante grande, e a comunidade do Reino Unido, toda a sociedade,
portanto, vê uma grande perda. Mas isso tem um significado também muito importante na medida em que, depois dos 70 anos, que é a monarquia mais longeva ou mais longa da história do Reino Unido, a sua morte leva consigo aquilo que é uma tradição particularmente muito mais pacífica com relação à agregação de tudo aquilo que faz parte da cultura da Commonwealth, da cultura inglesa. Agora, é importante também notar que aqui o que acontece é a morte de uma rainha que está há bastante tempo no poder e, naturalmente, enquanto no dia 6 conferia poderes à primeira-ministra, também ela bastante nova. Significa que daqui a pouco tempo vamos ter um chefe do Estado novo e uma primeira-ministra nova. Isso pode dar uma virada muito significativa na política externa do Reino Unido, enquanto um parceiro bastante importante na comunidade internacional, e também a primeira-ministra, também ela nova. Isso pode dar e significar no contexto global algo de muito novo. Estes podem inovar. O filho já vinha sendo preparado para que ele assumisse, porque na linha da sucessão está tudo já preparado. É preciso pensar que já a partir dos anos 60 eles sempre estiveram a preparar como é que pode ser a morte e como vai ser a sucessão e todo este processo. E, portanto, podemos até dizer Rei Charles, embora não tenha ainda sido, portanto, encoronado, mas ele já se considera rei na medida em que quando a rainha morre, a sucessão é quase imediata, porque esta é sanguínea e hereditária. Alberto Ferreira, Elizabeth II morre depois de conferir posse a Liz Truss como primeira-ministra britânica e de aceitar a renúncia de Boris Johnson. Qual é o impacto disto a nível de política interna do próprio Reino Unido? A política interna talvez seja de maior estabilidade, mas sobretudo porque todo o Ocidente, de maneira particular a Europa em geral, está a ressentir-se de uma crise energética bastante grande por causa das sanções aplicadas à Rússia. A guerra da Ucrânia e a Rússia e o comportamento de Boris Johnson durante todo o seu mandato e de assumir o protagonismo de toda esta guerra, no lugar quase que era o segundo presidente que estava mais na linha da frente apoiando, portanto, a Ucrânia, mas sobretudo fazendo com que a Rússia fosse isolada. A sua saída de Boris Johnson e a primeira-ministra pode ser que haja uma retratação, mas sobretudo do governo, o próprio governo britânico possa reconsiderar as novas relações com a Rússia. É preciso ver que a Turquia, com Erdogan, já está a mudar, portanto, a sua abordagem na relação com a Rússia. E, do outro lado, nós estamos a ver como a Alemanha está em grande dificuldade do ponto de vista financeiro, energético, e o inverno se está aproximando e a não reação imediata, portanto, de toda a Europa a esta situação pode ser muito catastrófica. Então, o Reino Unido, a primeira-ministra, que agora vai e já assumiu, portanto, as rédeas, pode, portanto, mudar a situação e o comportamento do mundo, sendo o ponto, é preciso ver que a relação cultural, moral entre Estados Unidos e a Inglaterra nunca deixou de ser. Embora não seja juridicamente, mas espiritualmente, o Reino Unido é como se fosse ainda, portanto, um estado de referência. A primeira-ministra britânica e o novo rei, eles podem persuadir, conjugar e refletir de como poderiam ser feitas as sanções e que não fossem sanções de tal forma drásticas que estão a prejudicar a própria Europa. É preciso ver que o euro perdeu 30% do seu valor, a inflação é bastante alta, o inverno que se está aproximando está sendo uma situação bastante difícil e, portanto, o comportamento de Boris Johnson não foi um comportamento de grande ajuda para a própria Inglaterra, não foi ajuda também para todo o planeta. Portanto, ora, Alberto Ferreira, são quase 70 anos no reinado da Rainha Elizabeth II. Começou o seu reinado aos 25 anos. Quais são as grandes marcas da sua governação?
As grandes marcas da governação da Elizabeth é o facto de congregar a comunidade e elevar ao mais alto a cultura, portanto, anglófona. E criando e ampliando a própria comunidade da Commonwealth. E ela sempre pautou pela postura muito pacífica e também relativamente mais reservada. Quer dizer, não tem uma imposição, uma grande imposição. Ela tomou sempre uma postura de fazer com que o Reino Unido não se intrometa bastante forte, embora tivesse os seus primeiros ministros que muitas vezes procuraram intrometer-se. Estamos a falar, por exemplo, do primeiro-ministro com que esteve ao lado de George Bush, lado a lado, quando, portanto, assaltaram e ocuparam totalmente o Iraque. Isto quer dizer que as grandes marcas é de ter dado uma postura do Reino Unido, aquela posição pacífica, mas sobretudo congregadora, ampliando a cultura anglófona, congregando todos aqueles que quisessem entrar. É preciso também dizer que Moçambique faz parte da comunidade da Commonwealth e todos os outros países, são cerca de 15 nações, que fazem parte de um grande reino. Por isso chama-se Reino Unido, porque desde a Irlanda, Suécia e os outros países fazem parte desta não nação, mas deste grande reino. Muito obrigada, Alberto Ferreira, pela participação. Muito obrigado. Seguimos com o Jornal da Noite, mas agora vamos a uma curta pausa. Mas antes, a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Há 3 tribunais em Cabo Delgado que continuam fechados. As infraestruturas destruídas pelos terroristas em Cabo Delgado ainda não foram reconstruídas. Os tribunais e as procuradorias dos distritos de Palma, Mocimboa da Praia e Macomia estão fechados há quase 2 anos. Os magistrados e os processos que não foram destruídos durante os ataques terroristas continuam na cidade de Pemba, capital de Cabo Delgado, e a reconstrução dos edifícios ainda não começou. Nós temos juízes, temos procuradores de todos esses distritos. Temos juiz de Palma, juiz de Mocimboa da Praia, juiz de Moeda. O que acontece é apenas uma ida intermitente dos magistrados. Em alguns casos, quando os magistrados não se deslocam aos próprios distritos, os processos são apreciados porque todos eles estão aqui na cidade de Pemba. O processo de reconstrução dos tribunais devia ter começado em 2021, mas por razões de segurança, os empreiteiros estão com receio de trabalhar na zona norte de Cabo Delgado. Deveríamos ter feito isso já no ano passado. Infelizmente, pelas razões desconhecidas, lançámos os concursos e não tivemos concorrentes, mesmo por via da negociação particular com possíveis empreiteiros, não logramos sucesso no ano passado. Mas este ano penso que, por aquilo que vimos, é possível mobilizarmos alguns empreiteiros para a construção dos edifícios, tanto para o funcionamento dos tribunais e procuradorias e para a residência de magistrados. O processo de reabertura dos órgãos de justiça no norte de Cabo Delgado foi atualizado pelo presidente do Tribunal Supremo durante a sua visita à província. Atualmente, na zona norte de Cabo Delgado, está em funcionamento apenas um tribunal judicial que está localizado no distrito de Moeda. O governo da província da Zambésia está a reforçar a vigilância nas comunidades devido ao terrorismo. Pio Matos diz que agora todos devem lutar para combater o mal. Com Nampula a registrar ataques terroristas, Zambésia, enquanto vizinha, torna-se vulnerável. O governador Pio Matos apela à vigilância nas comunidades. Mas o que nós podemos fazer é continuar a apelar à nossa população para que sejamos altamente vigilantes, para que comecemos como no passado. Saber quem é que está a entrar na nossa comunidade, é filho de quem, está a viver aonde, o que faz, o que é que lhes traz para esta zona.
zona, precisamos de continuar a sermos muito atentos. É verdade que o país é para todos, mas chegado a este momento temos que ser vigilantes ao máximo, até ao pormenor. Não adiram a estes grupos. Não há outro emprego diferente daquele formal, onde se faz o lançamento das candidaturas, são apurados e publicamente são divulgadas as vagas. Então, os outros são estes que veem e enganam. Então, vamos todos controlar os nossos próprios filhos, os nossos vizinhos, ser mais vigilante, perceber quem está, quem não está e quem está com comportamentos desviantes. Já o porta-voz da Frelimo apela a todas as forças vivas na erradicação do fenômeno. O importante neste momento é nós estarmos unidos por esta causa. Vigilância, todos os moçambicanos, a sociedade civil, os partidos políticos da oposição apoiarem a narrativa do camarada presidente Filipe Jacinto Nunes, que é uma narrativa certa de unidade entre os moçambicanos para o combate cerrado ao terrorismo. Isso passa por vigilância e denúncia sobre qualquer ato que mine a estabilidade dentro do país. O apelo ao fim do terrorismo também se ouviu nesta sala, onde o partido na província reúne-se em sessão extraordinária. Cerca de 70 famílias reassentadas da cidade de Inhambane não têm água nem energia. Há sensivelmente um ano, as famílias foram retiradas do bairro Xalambe devido às cíclicas inundações. Este é o local em que, em março do ano passado, foram colocadas as famílias que viviam no bairro Xalambe 2, na cidade de Inhambane. Um ano depois de instaladas aqui, as famílias ainda debatem-se com problemas básicos, como acesso à água potável. Quando você tem possibilidade, pode abrir um poço. E alguns de 2,5 metros apanha. Não está muito longe. A água não está longe, mas nem todos têm a possibilidade de abrir um poço e por isso dependem da boa vontade de vizinhos. Para termos água aqui nos torna difícil, principalmente esse tempo que está a entrar. Há problema de água. Tiramos água naquela casa ali assim. E aquele poço que usamos nem é nosso. E esse tempo que está a entrar, às vezes seca aquele poço. Ficamos sem água. Mas a água não é a única coisa que falta para estas famílias. Vivendo aqui há mais de um ano, elas foram obrigadas a arrumar todos os eletrodomésticos por falta de corrente elétrica. Temos congeladores, já está podre aí. Geleira está podre aí dentro. De problema de carregar telefone, até lá em cima, lá no hospital. Assim estamos a levar os telefones, armar aí dentro. Como assim não temos energia, não tem nada, e nem houve que será quando para ter energia? Não temos congelador, só podemos comprar peixe só para hoje. Ou vamos fritar só talvez para amanhã. Não podemos comprar muita quantidade porque não temos aonde deixar. Só para carregar telefone. Devemos subir para lá em cima, lá, para carregar telefone. Recentemente, um operador privado abriu um furno local para canalizar água, que entretanto não chega a todas as famílias. Recorde-se que numa entrevista recentemente concedida pelo edil de Inhambane, Benedito Guimino, teria dito que o processo de reassentamento das famílias do bairro Xalambe e aquelas que estão em torno do aeródromo de Inhambane sofreu uma interrupção, precisamente por reconhecer que naquele bairro não tem água e nem sequer corrente elétrica. Benedito Guimino disse que a ligação da corrente elétrica naquele bairro de reassentamento está dependente do programa Energia para Todos. Sucede que os postes que transportam energia pararam precisamente a 1 quilômetro daquele bairro. Com imagens de Félix Jamis, Hugo Firmino, STV. A falta de equipamento nos serviços de fisioterapia do Hospital Central de Maputo. A situação obriga os pacientes a aguardar pelo atendimento por muito tempo. Há 4 anos, Cláudia Muyambo teve seus movimentos limitados depois de complicações do parto. Praticamente eu só mexia o pescoço, só conseguia virar a cabeça. O resto do corpo ficou imobilizado. E nesta sala, através da prática destes exercícios, procura recuperar-se e fortalecer os músculos. Eu quando comecei estava numa cadeira de roda, da cadeira de roda consegui deixar a cadeira de roda para o andarilho
do andarilho, os canadianos, agora já consigo andar. Assim como a jovem de 30 anos, milhares de pacientes passaram pelo ginásio do Departamento de Medicina Física e Reabilitação do Hospital Central de Maputo. O objetivo é só um: recuperar a mobilidade a 100%. Para ir à casa de banho, a família tem que me suportar, carregar. Não posso andar de carrinha, de roda. É com tanta dificuldade. Estou lutando pela melhoria da vida, porque a minha profissão depende do meu esforço mesmo, e depende da força que eu tenho. Entre as principais razões da procura por serviços de fisioterapia no Hospital Central de Maputo estão os casos de acidente vascular cerebral e de viação. Este último levou Ilídio Ricardo a começar o tratamento em 2021. Conseguir de melhorar e conseguir fazer o trabalho que fazia. No primeiro semestre deste ano, o Departamento de Medicina Física e Reabilitação atendeu quase 5.000 pacientes, contra 3.500 nos primeiros 6 meses de 2021. Com o aumento da procura, a falta de equipamento é um problema que afeta os serviços de fisioterapia. O outro desafio é ver se conseguimos ter equipamento suficiente, porque muitas vezes os nossos doentes têm que ficar horas e horas à espera, porque nós temos equipamento em menos, não em quantidade. A 8 de setembro de cada ano, celebra-se o Dia Mundial da Fisioterapia, uma data de sensibilização sobre o papel dos profissionais na recuperação da mobilidade. Dom Denis Singulane vai lançar amanhã o livro Minhas Memórias, uma peregrinação pelo mundo belo. A cerimónia de apresentação vai decorrer no Centro de Conferências do Instituto de Formação da TMCEL, em Maputo. Minhas Memórias, uma peregrinação pelo mundo belo, é o livro publicado pela editora Patmos. Nesta viagem pelo seu percurso de vida, Dom Denis Singulane propôs-se partilhar com os outros parte da sua experiência como peregrino. O que tentei fazer aqui é pegar nas memórias da minha própria caminhada, da minha própria peregrinação e usar 4, 5 aspectos. Entre os 4 aspectos principais abordados em livro, primeiro, Dom Denis Singulane lembra: temos de receber a palavra de Deus e divulgá-la. Em segundo lugar, temos que promover a paz. É em paz que nós podemos reconhecer a glória de Deus. Em terceiro lugar, trabalharmos na promoção da saúde, porque a doença, todo tipo de enfermidades faz com que nós não possamos reconhecer a glória de Deus. De modo igual, porque episódios hilariantes são importantes para quem segue a palavra de Deus, Dom Denis Singulane também escreveu sobre eventos que irão alegrar o leitor. Mas é bom rir, por isso vamos encontrar coisas de humor. Com este Minhas Memórias, uma peregrinação pelo mundo belo, sobretudo, Dom Denis Singulane pretende dar um contributo para a paz ficar, crescer e transbordar em Moçambique. Com comentários do antigo presidente da República, Joaquim Chissano, e da antiga ministra da Educação, Graça Machel, o livro de Dom Denis Singulane será lançado às 17 horas desta sexta-feira no Centro de Conferências do Instituto de Formação da TMCEL, na cidade de Maputo. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital prevê uma máxima de 30 e uma mínima de 14. A previsão de céu ligeiramente limpo, mesmo cenário para Xai-Xai e Inhambane, 29 de máxima e 15 de mínima, 26 de máxima e 17 de mínima. Seguimos agora ao centro do país, começamos por Beira, uma máxima de 28, uma mínima de 17. Previsão de continuação de céu ligeiramente limpo, mesmo cenário para Chimoio em Manica, 26 de máxima e 12 de mínima. Em Climane, a previsão de chuviscos ao longo da faixa costeira, céu pouco nublado,
27 de máxima e 18 de mínima. Tete vai atingir o pico com uma máxima de 33 e uma mínima de 17. Seguimos ao norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, 31 de máxima e 16 de mínima. Lixinga, 23 de máxima e 10 de mínima. Em Pemba, os termômetros vão subir, 27 de máxima e 20 de mínima. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. É já amanhã que arranca na cidade de Maputo o Campeonato Africano de Boxe. Para já, 32 países confirmaram a participação. Nelson Santos está de volta a Moçambique para treinar o Ferroviário de Nampula. O técnico português esteve fora por quase um mês, depois de ser obrigado a abandonar Moçambique por falta de visto. Por cerca de um mês, Nelson Santos esteve em Joanesburgo, na África do Sul, a tratar do seu visto de trabalho depois de ter sido obrigado a abandonar o país. Assim sendo, o técnico português, que tinha um visto de turismo e negócio, poderá voltar a sentar-se no banco técnico dos Axenenes no domingo, no jogo da 10ª jornada do Moçambola, diante da Associação Desportiva de Vilanculo. Sem Nelson Santos no banco, o Ferroviário de Nampula perdeu os últimos 2 jogos do Moçambola, derrotas diante do Ferroviário de Maputo por 0-1 e Black Bulls 0-2. Somou 3 golos sofridos e nenhum marcado. Para trás do desporto, vamos agora ao encontro de Boaventura Mocipo para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Muito boa noite, Isaura. Boa noite aos nossos telespectadores. A notícia que marca o dia e que não passa despercebida aqui no Noite Informativa é a morte hoje da rainha e chefe do Estado da Inglaterra, a rainha Isabel II, uma das figuras mais populares e respeitadas de todo o mundo. Morre no fim de 70 anos de reinado, o reinado mais longo da história. Só para se ter uma ideia, a rainha Isabel II viu 12 presidentes dos Estados Unidos serem eleitos, incluindo Joe Biden. Atravessou fases críticas da história mundial, desde a Segunda Guerra Mundial a esta parte. Vamos abrir com este tema, vamos entrar em direto com 2 moçambicanos que estão há mais de 20 anos na Inglaterra para trazerem-nos o sentimento naquele país. Para os ingleses, caiu um pilar importante da sua sociedade, uma mãe. Este tema não passa despercebido aqui no Noite Informativa. Mas o nosso assunto de fundo, e não podia ser diferente, é o terrorismo, tendo em conta a expansão para a província de Nampula. Depois do primeiro ataque em Herat, confirmou-se ontem, na voz do Presidente da República, 2 ataques no distrito de Memba. O medo e a preocupação é se o terrorismo poderá alastrar-se para outros distritos de Nampula ou mesmo outras províncias do país. Vamos discutir este tema sobre 3 perspectivas. A primeira perspectiva, e pouco discutida, é a indiferença da sociedade em geral sobre o terrorismo no norte do país. O que queremos dizer com indiferença? Não se observa em Moçambique um movimento cívico nacional organizado de condenação e também de apoio humanitário e luta contra o terrorismo. Vamos ser mais específicos. Não se observa em Moçambique a Associação das Confissões Religiosas ou uma associação das confissões religiosas a rezarem pela paz em Cabo Delgado e em Moçambique em geral. É mais recorrente ouvir orações do Papa Francisco da Itália a rezar por Cabo Delgado. Da sociedade civil ou dos movimentos cívicos, aquilo a que chamamos de organizações da sociedade civil, vê-se muito pouco. Desde o ataque da passada sexta-feira a esta parte, ainda não houve sequer um comunicado a condenar, a apelar para maior ação e apoio nacional e internacional à situação de terrorismo no norte do país. Podemos olhar também para o papel dos partidos políticos. Desde que houve o anúncio do presidente ontem, não se ouviu, pela voz dos partidos políticos, desde a Frelimo, a Renamo, ao MDM, a condenação à, pelo menos, decapitação de 6 pessoas. Houve o alastramento do terrorismo para Nampula, mas o país acordou
como se fosse o mesmo. Não se vê marchas, não se vê uma voz contundente de condenação ao terrorismo. A pergunta é, por que é que o terrorismo não mobiliza os moçambicanos, tal como o IDAI mobilizou, tal como a Covid mobilizou? No caso da Covid, viu-se um setor empresarial solidário que ofereceu máscaras, ofereceu vacinas, entre outros produtos de proteção contra esta doença. Vamos discutir este tema a fundo aqui no Noite Informativa. Há outros dois prismas sobre o terrorismo, que é a negociação e o perdão, ou se quisermos, a amnistia. Em relação ao perdão, o presidente disse ontem que os terroristas arrependidos podem voltar e serão reintegrados. O ponto é que garantias? Vamos lembrar aqui que nos últimos 5 anos Moçambique aprovou 2 leis de amnistia para perdoar antigos guerrilheiros da Renamo, o que permitiu que, portanto, regressassem à sua proveniência. Sobre a negociação, vamos lembrar o que disse Joaquim Chissano no ano passado, de que é necessário encontrar uma ponte, sentar à mesa e negociar com os terroristas. Disse que foi assim que se resolveu o problema em muitos países. A outra linha de abordagem é a que vimos anteriormente, a expansão. Se houve um ataque em Herat, mais 2 em Memba. Se trata de debandada, de pressão das forças conjuntas que levaram os terroristas a correrem para Nampula, ou se de fato trata-se de uma tática organizada, pensada. Para estes temas, vamos contar com 4 vozes. A primeira que vai falar dos aspectos técnico-táticos da guerrilha, vamos contar uma vez mais com o capitão-tenente Abdul Machava. Ele vai nos explicar as questões de guerra. A questão de negociação e de mobilização da sociedade, vamos ouvir 3 vozes. Mohamed Yassin, Augusto Banzo e Algi Ahmad. É este o menu para hoje, caro telespectador. Assistam a Noite Informativa já a seguir na STV Notícias. Eu e os meus convidados aguardamos por si. Até já. O convite está feito, daqui a pouco, depois do Jornal da Noite. Chegamos ao fim das notícias. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom descanso.